Olá, boa noite. Eu hoje vou receber pelo Instituto Brasileiro de Terapia Neural a professora Emiko Uchida, que é uma referência em terapia neural aqui no Brasil. Esteve conosco no primeiro Congresso Internacional de Terapia Neural do Instituto Brasileiro de Terapia Neural. E é uma honra poder recebê-la aqui, falando sobre esse primeiro dia e falando inclusive sobre a mesa redonda que nós estivemos juntas, mostrando ao mundo que aqui no Brasil nós temos boas formadoras, né? Por acaso era uma mesa só de professoras, boas formadoras. Temos bons formadores, claro, mas nessa mesa eram professoras que estavam falando sobre os cursos de terapia neural, inclusive professora Emiko. Eu vou ver aqui como é que a gente faz para colocar para dentro e vamos lá. São essas coisas tecnológicas que a gente vai fazendo. Onde está a doutora Emiko? Estou aguardando por ela, vai entrar daqui a pouco e aí eu pego e falo boa noite, quem estiver acenando aqui. Estou aqui esperando aqui a professora Emiko Uchida. Emiko é o seguinte, eu até brinco com ela porque ela me apresentou muitas pessoas na minha carreira como terapeuta neural e ela... quando eu tinha, assim, no começo, logo que eu comecei a fazer terapia neural, eu tinha uma coisa assim, de como é que eu vou explicar para as pessoas, porque os pacientes queriam uma explicação, e aquela explicação formal, né, de como que a gente, o que quer dizer, o que é a procaína, anestésico, mas como assim, né, porque a membrana, e aí aquela coisa toda para explicar tudo, eu ficava assim, eu falava assim, já sei, olha, eu vou te passar aqui uma aula com uma professora de São Paulo, que era a Emiko. Então a Emiko, eu brinquei com ela logo que eu a conheci, que era o seguinte, todas as vezes que me pediam uma explicação sobre a terapia neural, afinal de contas, o que é a terapia neural, como é que funciona, eu pegava um vídeo, uma entrevista dela com o Baldan, ou eu tinha 2 vídeos com o Baldan, que ela fez a entrevista, ela respondeu a entrevista e tal. Depois disso veio a Viviane Demarque, depois disso eram alguns outros professores que eu fui mostrando sempre que podia. E eu estou começando a fazer alguma coisa também no meu canal, né? E não é tão simples explicar a terapia neural para os nossos pacientes, mas a gente vai sentindo, né? Vai fazendo e vai sentindo. Deixa eu só ver se ela já está aqui. Vamos lá. Doutora Emiko. Muito bem. Eu vou lá dentro, porque a nossa convidada de honra. Boa noite. Olá! Como Tudo bem, estamos? Tudo Rosa? bem? Uma honra Tudo. estar com você. Imagina. Eu estou aqui fazendo um discurso, eu estava te esperando para você aparecer aqui para a gente poder conversar. Querida, Sim, sim. eu O estava som tá falando, bom, Rosa? O tá som não ótimo, está? tá Então ótimo. tá Para mim tá bom. ótimo. Eu estou de fone aqui porque eu estou aqui em casa, às vezes algum barulho pode aparecer, então é melhor ficar aqui no meu fone. Sim, eu Emiko, também tenho fone. Deixa eu você pegar quer aqui colocar? agora. Pronto, Ah, é já. bom, é bom. Sim, É. sim. Pronto. Eu estava falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo e para as que vão assistir depois também, que quando eu não tinha, assim, eu não tinha muitas explicações para dar, eu não tinha muito jeito de explicar a terapia neural e eu pegava vídeo seu para, lembra disso? Eu te conhecia, aí eu falava assim, Mico, você nem sabe como é que você circula aqui pelo Rio. E é muito engraçado que até hoje tem gente
juro para você, essa semana atendi uma pessoa que veio, passou por outro profissional aqui no Rio de Janeiro, e aí parece que uma questão de agenda, não sei o que aconteceu, que acabou vindo comigo. E aí, quando chegou comigo, falou, olha, teve uma dentista não, uma terapeuta de São Paulo, uma assim, japonesinha, e aí eu falei assim, ah, tá, é uma professora, não, é uma que tem até entrevista com o Baldão, eu falei, essa entrevista nossa, isso é mais, é a coisa mais, que eu jamais, uma das coisas que eu mais usei para mostrar para os pacientes, e você falou ali tranquila, explicando como é que era, parará. Então, eu quero que você fale sobre a sua trajetória. Eu acho que é importante as pessoas saberem quem é Emi Kushida, né, dentro da terapia neural no Brasil. Nós temos uma representante já há muitos anos, já não só praticando, como ensinando. E que você dê como é que estão os teus cursos, como é que está a tua carreira e como é que foi o primeiro dia de congresso, o que você achou daquela mesa redonda que nós fizemos e das palestras, né? Então, eu queria te ouvir. Sim, Rosa, é um prazer, é um orgulho muito grande para mim receber o seu convite, presidente do IBTN, para falar sobre a terapia neural, como é que iniciou a carreira, como é que a gente tem lidado com os cursos aqui no Brasil. Isso. E muito obrigada pelo convite. Bom, tudo começou com a minha dor física, que eu não conseguia ter resultado com o médico convencional. Foi aí que me indicaram a terapia neural. Foi aí que eu encontrei o resultado e eu tive a cura. E era uma dor na coluna que eu tinha, e eu me encantei. Falei, gente, se eu que sou dentista sofro dessa dor na coluna, eu consegui resolver, eu posso ajudar milhões de brasileiros aqui no Brasil, né? Aí eu fui atrás de curso, falei, eu quero fazer esse curso. E aí, na época, o Andrés Peralta, que vinha para o Rio de Janeiro, aí eu me encantei, e a partir daí eu falei, Andrés, me fala, quando que você vai poder ir para São Paulo? Aí, nunca mais, até hoje eu parei. Então, são 11 anos, né, trazendo professores internacionais. Eu passei vários anos sendo assistente, aprendendo, e hoje eu faço parte da equipe que dá o curso de terapia neural e odontologia neurofocal aqui em São Paulo e aqui no Brasil. E hoje, no início da live, você falou, né, de entrevistas minhas que eu tenho nos canais da internet, no YouTube. Você não imagina no começo o medo e a vergonha que eu tinha em falar em público. Você não imagina. Eu lembro. Eu ainda Você peguei um pouco, sabe. Eu peguei um pouco essa tua fase, essa transição, e daí tem uma coisa que eu acho, Nico, que é muito legal, que me ensinaram quando eu também tinha mais vergonha, que é o seguinte, quando a gente fala, primeiro que a gente fala a verdade, aquilo já, né, já sai, já flui. E segundo, que quando a gente fala da gente, também é mais fácil. Então a gente começa a falar da gente, da nossa trajetória e tal, facilita, né, eu acho, não sei. Isso. E foi no congresso, né, que você está falando, que a gente se conheceu. E aquilo foi a minha primeira palestra de um congresso internacional de terapia neural. Você imagina como eu estava nervosa. Incrível. Né? Mas você tinha que falar, claro. E naquela palestra o tema foi emoções e autoconhecimento. E eu falei, né, da superação, falei da minha vida, e no final eu falei, olha, tudo que eu falei para vocês até aqui, eu falei da minha vida, da superação, da minha vergonha, da timidez, e o que a terapia neural me ajudou para vencer esses medos. Então, eu vejo assim a importância das pessoas nunca desistir de um trauma que ela tem de infância, que era o meu caso, bullying de infância na escola, né? Então, para ninguém desistir, que para tudo tem solução e a gente tem que ressignificar os nossos traumas, as nossas vergonhas, senão a gente fica num casulo achando que aquilo não tem solução.
E aí a gente fica num ciclo vicioso e a gente roda, roda, roda e a gente não consegue subir na vida. E o que me ajudou foi uma amiga minha, dentista. Ela falou assim: Emiko, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi em toda a minha vida. E eu falei assim: ah, eu egoísta? Eu não sabia. Eu falei: puta, que vergonha. Aí ela me explicou: Emiko, você tem muito conhecimento, você sabe muito, você já fez tantos cursos de especialização, mas você não põe para fora, você não ensina os outros. Como é que você vai passar o seu legado para o outro? Aí eu coloquei a mão na consciência e eu disse: é verdade, eu vou vencer o meu medo. Foi aí que eu comecei a me trabalhar, me trabalhar, me trabalhar, Mico, né? tem uma questão de missão, né? Eu acho que quando a gente tem essa missão, não só de tratar o próximo, mas como de replicar esse conhecimento, que no caso você já tem quantos anos aí que você dá cursos de terapia neural junto com os outros mestres? Você já tem aí vários anos, né, formando pessoas. Sim, 10 anos formando Legal. 2 turmas por ano. E alguns anos fizemos 3 turmas durante o ano. Que barato. É É, uma então, estrada, né? É uma estrada. sim, sim, é É uma uma estrada. missão É uma e esse é o missão. meu propósito de vida. É por isso que outro dia a gente estava conversando, né? A gente passa por muitas situações, a vida nos coloca em muitos momentos difíceis, mas a gente balança, balança, mas continua sempre em pé, como se fosse o bambu, né? O Com bambu que é certeza. assim, no vento, na chuva, ele balança, Ele mas enverga e não quebra, com tá, não, certeza. não quebra, não quebra. Ele continua em pé. É assim que eu sinto em relação à terapia neural aqui no Brasil. É porque é tão gratificante ver os médicos, os dentistas, os veterinários, né, no começo, todos eles fazendo o curso e quanta coisa boa, o quanto que a gente consegue mudar a vida das pessoas. E quando a pessoa muda, incorpora e faz da terapia neural o seu legado, o seu modo de vida, ela passa isso para os pacientes também. Uhum. Então, é isso que é o bonito, né? Primeiro a gente se cura, para depois a gente cuidar dos nossos pacientes. Muito bem, é verdade. Eu sempre aprendo muitas coisas com você. É interessante, né? Porque a terapia neural, ela primeiro nos toca, né? Ela muda a gente, né? Não só em questões físicas ou de saúde, especialmente emocionais, né? Eu não sei se você tem a mesma impressão. E você falou sobre trauma. Trauma é um assunto que eu estudo muito, porque é, nós somos nós somos um pocinho de traumas, né? Nós Sim, somos assim desde o primeiro momento. Quando você nasce, é um pequeno trauma e aí vai. Mas assim, o que a gente faz com esses traumas, que é o que você está falando, né? É o que te muda, é o que te faz tomar uma atitude com relação à sua vida ou não. Então, isso. às vezes, um trauma pode ser muito paralisante, pode ser muito forte, ou um trauma acoplado a outro trauma, ou seja, você tem vários traumas, né? Porque a vida é isso, você tem os momentos alegres, daqui a pouco vem os momentos de dor, e aí vem um trauma sobre trauma, e a terapia neural, ela tem uma capacidade é como se ela tirasse um pouco a névoa, né, da dor, porque o trauma qualquer que seja, ele vai ser sempre dolorido, né? É, então, e a gente tem vários traumas. Então, na verdade, a terapia neural, para mim, pelo menos, tem ajudado muito, tem ajudado meus pacientes. Eu acho que a questão límbica, a questão anímica, a questão emocional é muito forte. Mas, Mico, me fala Mas, mais, por Rosa, favor. ainda Diga, falando amor. sobre traumas, né? Eu acho que todo mundo merece uma terapia neural. Porque quem é que não teve aquele choro que ele engoliu? Quem é que queria gritar e não gritou? Quem é que queria falar uma coisa para alguém e não falou? Isso tudo é que a gente vai
minando, a gente vai represando, né? E aquilo vai provocando bloqueios. Então, com a terapia neural, de repente, numa sessão, a gente começa a colocar para fora as coisas. E o paciente começa, às vezes, é tão grande que o paciente tem catarse, né? Choro. Eu já tive paciente que começou a gritar, ok, não tem A rir, problema. a Sim, a rir. rir, às vezes é gargalhada, né? Às vezes ele vai no banheiro porque dá uma diarreia, às vezes ele fica vermelhinho, às vezes ele sente um calor muito grande, às vezes ele sente um ataque cardíaco, né? No Cada mínimo, um. no mínimo faz um movimento energético, porque a gente entra nesse campo energético do paciente e a gente interage ali, né? Você vive um pouco de cada coisa. Hoje eu ouvi uma paciente muito querida que eu estou atendendo, ela tem câncer, e aí ela estava me falando sobre a trajetória dela e ela falou assim, eu encontrei a minha tribo, porque ela veio de um psicólogo, tá? E eu acho essa interação entre carreiras assim muito importante, né? A gente ter o médico, o psicólogo, a psicóloga para indicar, né? O dentista, e aí vai. E ela falou assim, ela falou na hora de sair assim, porque ela é uma pessoa muito objetiva, muito certa, não tem assim muitas emoções, mas é um poço de emoções, né? E está sentindo uma melhora, ela não sabe nem por quê. Ela falou assim, eu gosto de tudo muito explicado. Então, aí ela, quando ela estava saindo, ela falou assim, eu acho que eu encontrei a minha tribo, que é o psicólogo, o Augusto querido, que me indicou, e a minha a médica, a Ana Cristina Barreira, que também é terapeuta neural, e aí ela falou e encheu os olhos de lágrimas. Então, assim, que bom que a gente consegue, né, Sim, sim. com a terapia neural, fazer essas pessoas desbloquearem, tirarem, abrirem Sim. mais essas É o amarras, véu que né? você falou, né? Eu acho. Tira aquilo tudo que está reprimindo a pessoa. É. E sempre acontece alguma coisa. Às vezes a pessoa não percebe que aconteceu, mas alguma reação ela vai ter. Tem um movimento energético. Às vezes Com é certeza. visível, às vezes não. Às vezes o próprio paciente ele não percebe, mas a família inteira É. percebeu a E, mudança que ele e é um teve. campo, né, Mico? É um campo que você trata. Por exemplo, eu ontem atendi uma senhora que veio, foi trazida pela filha, ela tem 64 anos, a filha tem 40, e aí eu senti necessidade de atender essa filha junto. Eu falei, olha, você... Ai, não, eu estou preocupada com questão financeira. Eu falei, não, não se preocupe com isso, eu estou convidando, porque é um campo que a gente começa, quando você pega uma mãe e daqui a pouco a filha está ali junto, quer dizer, a família vai se tratando por tabela, é uma coisa muito engraçada, né? É muito Isso. interessante. Engraçada não, é lindo, né? Eu sou encantada com a terapia neural. Eu achei Isso. muito E interessante. sempre acontece alguma coisa. E às vezes, né, o paciente, ele tem alguma reação e ele Uhum. pensa que a doença dele está piorando, mas não é isso. Sim. Só o fato de ter, assim, uma piora, entre aspas, mas é o movimento do corpo, é o período de autorregulação do corpo que é necessário. E às vezes o Uhum. paciente confunde um pouco, mas tudo que é diferente, que saiu do normal da rotina, eu bato palmas. Falei, graças a Deus aconteceu alguma coisa. Então, é o mesmo princípio da homeopatia. Às vezes tem que ter uma piora para acontecer uma melhora. É o período que o Uhum. corpo precisa, É né? Então, engraçado, né? A homeopatia parece bem, né? Os homeopatas que sabem, assim, fazem uma super anamnese, veem, porque a homeopatia ela não é linear, né? A pessoa começa a tratar e aí, às vezes, aquela oscilação faz parte, é óbvio, né? Da questão da homeostase. Você para entrar nos eixos, pode ser que dê uma bagunçada, mas isso faz parte, né? faz Isso faz parte, parte. com É, certeza. daí a beleza da terapia neural, né? E é legal porque a gente não sabe que reação que ele vai ter. A reação de um não vai ser igual ao do outro, É porque cada verdade. um guarda as suas emoções, cada alma tem a sua história, cada alma pede um tipo de ajuda.
Então, é Com nisso que a certeza. gente vai entrar. Daí a conexão entre paciente e profissional, a cumplicidade, a confiança é muito importante. Isso é um vínculo, é que nem terapia com psicólogo, eu acho que a gente acaba que tem que estar muito dando suporte aí, porque o paciente vincula mesmo, ele entra, ele confia e você tem que estar ali firme e a gente também se trata junto, é uma coisa muito interessante. Eu sou apaixonada por terapia neural e por esse motivo, Emico, estou ficando já uma profissional de congressos, né? Porque foram dois encontros aqui no Rio que eu organizei junto Sim, com a Ana Cláudia. sim, E foi muito forte porque foi exatamente o primeiro era para ser junto com o França e ele faleceu no ano 2018. sim, Depois, sim, 19 fizemos, você chegou a vir palestrar, né? sim, E aí veio a pandemia em 2020, aí esse ano não teve jeito, porque eu entrei para o IBTN para tocar esse barco agora e pensei, gente, essa nova forma de lidar, né, sim, de fazer tudo online, é uma mão na roda, por um lado. A gente começou sim, primeiro sim. reclamando, né, porque essa coisa tecnológica, por exemplo, hoje eu estou aqui na minha casa e estou com um celular, eu não sei se está incomodando as pessoas, mas eu estou tentando ficar o mais parada possível, que eu não trouxe aquele negócio para botar em pé, enfim. E daí, quando eu pensei, caramba, vamos fazer um congresso internacional, porque ano Sim, passado o IBTN teve um congresso latino-americano, mas a gente queria uma coisa que fosse para além das Américas. E não sim. desmerecendo o nosso pedaço, porque eu acho que nós estamos com tudo, e nós vamos falar sobre isso, eu quero que você fale sobre isso, a tua impressão sobre isso. E nós resolvemos fazer o primeiro congresso, e por uma questão de justiça, eu pedi, tá tudo ok com o celular, muito obrigada. Essa é a Josi, super parceira da Tonka, que é a empresa de marketing que está dando suporte ao Instituto Brasileiro de Terapia Neural. E é uma dupla, é o Rafael e a Josi, são pessoas queridíssimas. Eu tenho que agradecer aqui em público, porque eles foram incansáveis no congresso. E eu falei, Josi, esse congresso aí, a gente trabalhou bastante e a gente tem que. As pessoas estão pedindo para a gente fazer umas lives sobre isso, para falar desses dias, como é que foram. Então não tinha como, Emico, eu deixar de falar sobre os cursos e sobre a tua dando ênfase às pessoas que estão fazendo a terapia neural da maneira que deve ser. Porque a gente sabe que, como qualquer prática médica, ou, enfim, a gente sabe que as pessoas podem fazer cada um do seu jeito. Mas a terapia neural, a que eu aprendi com o Andrés Peralta, que foi o seu mestre também, e que está Sim. aí dando curso e que também palestrou no segundo dia, fechou o congresso, por sinal. A terapia neural que eu aprendi com ele é uma terapia amorosa, é uma terapia, ok, se baseia no que os alemães ensinaram, os Honeck, Speransky, parará, mas com a visão de Payan, né, com uma escuta Sim. muito mais atenta ao paciente, deixando fluir essa não só o movimento do paciente, como também essa energia que rola entre a gente e os pacientes, né? Então, eu queria muito que você falasse do teu curso, por exemplo, porque foi um dos cursos que eu coloquei você, a Alessandra, que é veterinária, a A Rosane também Viviane, a veterinária, Viviane Lucy, Demarque, e a Lucy, que foi presidente do isso. IBTN, e que também tem um outro grupo que está fazendo os cursos. Mas do teu curso especificamente, eu me lembro que eu conheci o Davi no teu curso, eu conheci, eu O conheci o Luiz Armin, Fernando, o Armin, isso. foi num avançado que você fez. E Organizei eu vou te isso. falar uma coisa que eu indico o seu curso sempre que eu posso. Eu acho que tem alguns cursos que a gente pode indicar. O seu curso é um curso que eu indico de olhos fechados. E eu Ah, que assisti algumas bom, aulas agradeço. que você já me chamou para assistir. E aí me fala como é que está hoje, porque era importante que num congresso internacional os estrangeiros que foram
uma boa quantidade de pessoas assistindo no nosso congresso, vissem que nós temos bons formadores de terapia neural aqui, né? Nós também aprendemos, estamos aprendendo sempre até o fim, porém já temos pessoas como você dando curso já há tanto tempo, 10 anos aí, uma década de curso, né? E formando pessoas sérias, fazendo tudo bonitinho. Me fala do teu curso, tá rolando algum curso agora? Como é que estão as coisas? Me fala. Sim, sim, nós acabamos de começar um curso na semana passada. A parte inicial teórica online e a parte final é presencial obrigatória. Então, dá Se a tempo pessoa ainda. quiser, é isso que eu ia falar. Se tiver como, por exemplo, eu quero fazer uma formação em terapia neural, mas eu perdi esse comecinho. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem como entrar e assistir, né? Sim, porque está tudo na Ok. plataforma, está Ah, e gravado. Então, a física, então a presencial vai ser lá para frente. isso, a parte Ah, joia. prática, essa é obrigatória. Então, a parte teórica, a gente está dando tudo online agora, o que facilitou a vida de todo mundo. Então, todo mundo agradeceu isso, né? Facilita, Mas né, Mico? facilita muito. E a gente manteve 120 horas, que é o mínimo de tempo que a gente precisa para dar uma boa formação, base teórica. É isso que sustenta a terapia neural. Por quê? Sistema nervoso autônomo não é fácil, você tem que entender, porque você tem que estar preparado para atender os pacientes e as reações que vão ter. Então, essa base de anatomia, fisiologia, Tudo, né? de É muita coisa. embriologia é fundamental para entender o sistema nervoso. Então, essa base é fundamental. Então, não dá para ser um curso de menos de 120 horas. Né? Você Então, falou a isso, nossa. você levantou essa questão, porque assim, eu acho que já me pediram, é uma posição tão difícil, já me pediram assim, por que você não briga com fulano, com Beltrano, porque está fazendo a coisa errada? Nós não somos, a gente não tem que brigar, a gente tem que mostrar como é que faz. Eu estou contigo. Eu acho que você está ensinando e falando para todos ouvirem. O mínimo são 120, sendo que você sempre tem cursos de extensão, que eu, inclusive, já fiz e farei outros tantos, porque a gente tem que se reciclar sempre, a gente sempre aprende e vivencia, e é um barato porque a gente encontra os amigos, né? Sim, E sim. aí a gente também se faz terapia neural uns nos outros, porque é uma coisa Isso. importante que a gente ter essa coisa. Então, quando você levantou isso no congresso, eu falei, que danada. A Emiko, ela tem uma coragem, uma postura de samurai mesmo. É um negócio de chegar, é verdade. Porque você chega e dá sua cara e fala, ó, vamos fazer direito? Esses cursinhos de 2 dias, eu até acho que... Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas aí foi através de 2 dias que eu vim fazer o de 120 horas. O problema é que tem pessoas que saem do curso de 2 dias achando que já sabem tudo. E não sabem É, nada, porque a gente não sabe, a gente passa a vida inteira estudando e aprendendo terapia neural. E aí, o verdade. mínimo que se pede para que você seja uma pessoa ética, para que você seja uma pessoa correta, é que você faça um curso com pessoas sérias e que faça com 120 horas no mínimo. Então, a gente já tem como o Joel, que está dando curso de especialização, a gente já tem a Viviane, que também está dando um super curso no Sul, entendeu? Tem a Rosane dando curso de veterinária, tem a Alessandra dando também, e dando as matérias. Eu não sei se você assistiu às palestras dos veterinários, os veterinários Sim, sim, deram show, entendeu? Nem deram. tem, assim, não teve uma palestra que eu dissesse assim, ai, assim, no backstage, né? Poxa, será que não ficou tão bom? Elas foram maravilhosas. Obrigada, Emanuel, querido. Eu acho que tem gente muito boa realmente dando curso, a gente tem que realmente é, é, citar e falar. E no dia do congresso, do primeiro dia que a gente fez aquela mesa redonda, você levantou essa questão, né? Das 120 horas, 120 horas, né?
Tá, Não e foi, o querida? mais importante num curso de formação, para quem está começando, não sabe o que que é igual eu me coloco no lugar. Quando eu fui fazer o curso de terapia neural, eu não sabia nada. Eu caí lá, assim, de paraquedas, né? Eu não tinha noção de outras coisas. E, assim, a importância, e que eu e o Fernando dos cursos, a gente dá muita importância, é a responsabilidade que a gente tem que dar o mínimo, ensinar desde o começo, é falar muito da história de vida, a conexão entre profissional e paciente. Isso tudo é que vai fazer com que você trabalhe e comece a atender os pacientes com a nossa intuição, né? E não de outras maneiras, ou usando outros tipos de aparelho, mas o início a gente tem que saber ensinar da maneira mais simples, correta, trazendo toda a filosofia dos Hunig, lá da Alemanha, e que trouxe aqui para a América através do Payan. Então, a filosofia do Payan, que é a amorosidade, junto com o conhecimento, né? Então, dá essa visão para o aluno que está chegando. E o Fernando, eu tiro meu chapéu para o Fernando Córdoba, da Colômbia, porque o Fernando, ele traz toda essa bagagem também da filosofia de Payan, e ele une não só a amorosidade, com o conhecimento científico, porque ele é professor do Master lá em Barcelona. Então, ele traz todo esse conhecimento, a didática que ele tem, junto com as pesquisas que ele faz na Universidade da Colômbia. Você Então, tem lembra muitas. da palestra dele? Que linda! Que ele Sim, colocou o filho que estava com Covid, a palestra dele foi lindíssima. O que eu achei interessante no congresso foi que alguns profissionais, como ele, por exemplo, apresentaram casos, pesquisas, né? sim, Pesquisas em andamento. Ele está fazendo um trabalho lindíssimo, acessando o nervo vago. Ele fez alguns pontos aqui no mastoide e no tragus, no filho dele, que sim, estava bem malzinho por conta do Covid, né? E sim, daí ele sentiu uma melhora, a criança se sentiu amparada. E ele é um cara amoroso, né, Emico? Eu sim. assisti a ele, eu te agradeço demais, sou muito grata, eu quero falar isso abertamente aqui para todos ouvirem, que eu sou muito grata a você, como um ser humano que me, me acolheu, né? Como uma novata, sou sua caloura, mas eu sou uma caloura esforçada, sou uma caloura que corro atrás. E boa noite, tem o pessoal falando aquele Emira, querida, professora de hipnose maravilhosa, doutor Jorge, é, eu sempre tenho dificuldade, Caxuer, meu Deus, é argentino querido, nós em breve faremos coisas juntos, viu, doutor Jorge? E, e aí, eu até perdi o que eu estava falando, Emico, fala Não, aí. Rosa, não, você Ah, estava falando do congresso e eu te dou assim os é. parabéns de você organizar o primeiro congresso internacional do IBTN, trazendo os melhores do mundo, né? Você é corajosa e É. você trouxe e você fez a mesa redonda com todos os professores aqui no Brasil que estão fazendo um curso de alto nível em terapia neural. Então, você fez um trabalho lindo de mostrar para o Fizemos, né? mundo. Fizemos. Eu sou muito grata porque você pôde vir, as meninas vieram também, os palestrantes, todos eles, tudo deu certo. Eu estou muito, assim, grata mesmo ao universo porque tudo deu muito certo. A repercussão que isso tem trazido e, de alguma maneira, a gente tem ouvido muitas pessoas, inclusive de fora, tem gente de fora do Brasil querendo se filiar ao Instituto. Olha que legal, porque eles estão vendo que a gente está fazendo um movimento. É isso que eu acho que é interessante. Não só, óbvio, não é o IBTN só, tem outras pessoas no Brasil, mas assim, como instituto representante de terapia neural aqui no país, eu acho legal que a gente realmente diga para eles, todos, para todos os nossos irmãos que também nos ensinam, e para os estrangeiros
que estão na Europa e tal, que nós também estamos fazendo terapia neural e ensinando terapia neural da maneira correta. Tem, claro, como todos os lugares, eu já ouvi algumas histórias aí pavorosas em Portugal acontecendo, na própria Espanha, algumas pessoas fazendo algumas coisas não muito éticas, mas isso a gente tem em todas as profissões, em todas as áreas. Então, paciência. Vamos vibrar na ética, né? Vibrar na amorosidade, vibrar na boa terapia neural. Por isso eu queria que você falasse na mesa redonda, e você foi a primeira pessoa a falar e levantou essa questão. Os cursos precisam ter tempo, sim. As pessoas precisam passar... Porque, vamos lá, vê se você concorda comigo, Emico. A sensação que eu tenho com relação ao curso de terapia neural, tá? Aos cursos. Ao curso quando você fez. Tenta lembrar, que eu sei que faz bastante tempo. O meu é um pouquinho mais recente, mas a sensação que eu tenho é que tinha que ser uma coisa... a terapia neural aprendida, pelo menos pelo Andrés, que eu acho que grande Andrés, querido mestre, Sim. ela tem que ser degustada. É aos poucos que você vai curtindo. Você não recebe de uma vez. Cada aula, cada dia, é preciso, inclusive, esse tempo de retorno para você ir colocando, introjetando aquilo, entendendo, sentindo a terapia neural, para que venha... Aí a gente começou o primeiro módulo, foram 4 dias, a gente ficou assim, todo mundo... Pá. E aí já desesperados para vir o segundo, e já desesperadíssimos para vir o terceiro, porque tem que ter esse tempo. É o tempo para você... Não é, querida? Eu acho que é isso. Pelo menos para mim, não tem outra forma. É o que você está fazendo. Você teve as primeiras aulas, daqui a pouco vai ter mais aula, e as pessoas vão saboreando, né? Sim. E o interessante é que quando termina o curso de formação, ninguém quer parar. E, Mico, cadê o 4º módulo? Cadê o 5º? Por isso que a gente faz os avançados, aí a gente traz outros professores do mundo inteiro para conhecer também, né? O que os outros países estão fazendo. Então, o que você faz no congresso, o que você fez agora trazendo professores top do mundo inteiro, eu venho fazendo isso devagarinho, trazendo os professores dos cursos avançados. Porque as pessoas se encantam. Porque é uma terapia revolucionária. Senão eu não estaria aqui até hoje. Eu entrei de cabeça também nisso. É verdade. Porque... É engraçado, né? A agenda da gente, olha... Eu vi o Emanuel colocando que concorda. Emanuel, eu conheci num curso... Ah, meu Deus, acho que foi um curso do IBT, que o IBTN organizou algum dos cursos. E aí, quando eu fui chegando, conversando com ele, conheci, ele está aqui assistindo, é uma transformação interna que depois transborda muitos paradigmas a serem questionados. Com certeza, Manuel, eu vi que ele foi se apaixonando, e a agenda da gente, não sei se você concorda, Emanuel, a gente começa com aquela agenda de odontologia, de implante, no meu caso, tarará. E aí eu fui abrindo o leque. Olha que legal. Hoje eu faço odontologia biológica, hoje eu faço muito menos implantes, hoje eu faço muita TN, hoje eu vou mudando a minha forma, né, de atendimento. E a gente vai... É uma paixão, é uma paixão. Então, eu, quando conversei com ele, quando vou conhecendo... Cada um dos colegas que você vai chegando, a Kelly, eu conheci no teu curso, a Kelly, a Andréia, que é a nossa tesoureira, coisa minha amiga aqui do Rio, a Andréia Barros, eu conheci num curso teu. E assim, ficamos super amigas. E assim, é uma rede muito interessante, né? Sim, eu acho. Sim. As pessoas vão se conectando, né? E quando a gente eleva a nossa frequência, a gente atrai pessoas na mesma frequência. Isso que é bonito. É verdade. Eu acho que a gente deve, inclusive, pensar sobre o seguinte, ver se você concorda comigo. Eu falo e preciso da sua aprovação. Eu penso assim, a gente tem que tentar se unir no país, no Brasil, que é o nosso país,
que é tão lindo, que tem um SUS, que tem médicos maravilhosos, dentistas maravilhosos, fisioterapeutas maravilhosos, tem profissionais de todas as áreas. A gente tem que tentar se unir mesmo para que a gente consiga fazer uma terapia neural séria, uma terapia neural mais forte mesmo, como um recurso, né? Um recurso médico, um recurso terapêutico bom para as pessoas, porque é muito boa, é uma terapia que funciona muito bem, né? Os pacientes recebem muito bem e as pessoas ficam bem. Então, quer dizer, é um recurso terapêutico maravilhoso. Então, se todo mundo se unisse, fosse mais assim, né? Eu acho que seria bem legal. Seria interessante que a gente tivesse mais unido. Mas fale, querida, fale mais. Se deixar, eu falo. Não, o que você estava falando agora, né? É mudar o estilo de vida. E como que a gente consegue isso? Rompendo nossos paradigmas, tem que ir além, né? Então tem que expandir a consciência, tem que ultrapassar os limites, mas para isso a gente tem que liberar aquilo tudo que está aqui, aquilo tudo que faz mal, tem que desintoxicar o corpo, né? Tem que tirar os metais da boca, aí entra a odontologia neurofocal. Então, isso tudo faz parte da nossa cura, do nosso aprendizado, do nosso rompimento de paradigmas. Então, é assim que a gente vai mudando a nossa vida e a vida das pessoas também, né? Então, é um estilo de vida hoje. A terapia neural através do rompimento de paradigmas, hoje mudou e faz o nosso estilo de vida. Então, hoje eu visto a terapia neural e eu respiro a terapia neural, porque a gente faz rosa, a gente faz e ensina aquilo que a gente acredita, aquilo que dá certo, aquilo que dá resultado. Então, a gente está replicando isso para as pessoas. É o que a minha amiga falou no começo, a gente não pode ser egoísta de guardar só pra gente. Coisa Não. boa, a gente tem que compartilhar, tem que repartir, tem que divulgar. É verdade. Eu tenho recebido alguns convites, eu te digo que eu tenho pensado muito se eu devo ou não aceitar dar aula, né? Porque eu tenho mestrado, eu já dei aula de odontologia, mas eu achei que o meio acadêmico é um meio muito difícil, assim, muita vaidade, e a terapia neural, quando eu entrei para a terapia neural, eu mudei muito a minha forma de ver a questão da questão egóica mesmo, né? De orgulho, do título, disso, daquilo, e daí você começa a ver que você não é absolutamente nada, a não ser um canal e um meio para ajudar o paciente. Ele se autorregula, ele escolhe se sarar e ficar bom, né? A gente ajuda, é óbvio. Isso. Eu ajudo, eu dou aquele empurrão, mas a pessoa que faz. E daí quando a gente... eu realmente tenho pensado muito se devo lecionar ou não, porque eu tenho... Não sei, acredite que eu sou tímida, eu estou recebendo alguns convites, estou pensando sobre essa questão de dar aula de terapia neural, que eu acho uma responsabilidade incrível, né? Eu acho que jamais faria alguma coisa que fosse para ser menos que 120 horas, né? Ou faria junto com algum professor um avançado, mas eu acho que tem que ser isso que você fala. Não pode ser cursinho, workshop, introdução, essas coisas menores, não para terapia neural. Eu acho que não dá. Né? A terapia neural é uma vivência que precisa de tempo, né? Precisa ser saboreada. Ela é palatável, ela é diferente. Mas essa Mas, questão... Rosa, aquilo que você está fazendo é lindo demais. Você está fazendo congresso internacional, está trazendo os melhores do mundo. Olha o Você seu viu o papel Fischer? importante. O Fischer, eu conheci no congresso em Viena, né? Em 2019, ainda estávamos todos viajando para cima e para baixo, e aí fui para aquele congresso do IFMAN. E aí fiquei assim, caraca, olha o Fischer, você tem o livro do cara e conhece o cara em pessoa, aquela pessoa magrinho, lindo, tal, falando, dando a aula dele em inglês. Eu falei, caramba, que sonho, esse cara via o Rio. Olha o sonho, né? Esse cara via o Rio dar aula pra gente, nossa e tal. Aí o Barop, aí você, Davi Vini estava lá também. E aí outras tantas pessoas que a gente
encontrou. E aí, quando eu estive com o Fischer, eu fui de tiete mesmo, porque eu sou cara de pau nessa hora, não tem esse problema. Cheguei nele e pedi, professor, que máximo, tal, tirei foto e tal. Eu quero pedir uma coisa para o senhor. A próxima vez eu quero lhe encontrar num congresso no Rio de Janeiro. Porque a gente estava, era 2019, eu acho que eu tinha acabado de fazer o encontro, o segundo encontro, né, junto com a Ana Cláudia. E daí ele, tem que ver minha agenda, tá. Ok. E aí, quando teve a oportunidade agora do congresso, eu mandamos um e-mail para ele e eu pedi para a Josi, do marketing, falar, lembre a ele que ele me prometeu que ele ia dar um jeito de vir ao Rio. Já que não dá para vir ao Rio pessoalmente, dá para vir online, que é um barato. Você viu que olha, os espanhóis estavam online, né? O Davi, a Tereza, a esposa dele, também deu uma super aula de homeopatia. Os italianos da Neuralia, que por sinal é importante lembrar, a Neuralia vai fazer um congresso incrível agora, começando dia 22, é um congresso lindo que vai ter Davi falando, vai ter o Ricardo Aita, eu acho, né, que é o veterinário. O veterinário da Argentina. O turco, que é o presidente agora eu esqueci o nome dele, que é presidente do IFMAN. O próprio Fischer também vai palestrar. E é a Neuralia, que é uma super entidade de terapia neural da Itália. O curso de formação deles também é uma coisa incrível, mas eles também têm mais tempo de estrada, eles têm recursos que a gente não tem aqui no Brasil, e a gente tem as nossas limitações. Mas é um congresso que vai acontecer agora. Nós estamos fazendo propaganda do congresso no site no Instagram do IBTN. Eu gostaria que todos, quem for apaixonado por terapia neural, aproveite o momento, porque vai ser um super congresso também, internacional. Mas é isso, Emíco. Eu estou muito grata com suas palavras. O que mais que você quer falar para o pessoal? Para você continuar fazendo mais congressos, porque esse fez muito sucesso, tá? E Esse foi continua muito legal, chamando né? esses top, né? Porque eles vêm, falam uma hora e meia, mas você quer mais degustar daquele professor, daquele conhecimento, né? Porque eles sabem muito, eles têm É muitos anos de verdade. estrada, muita Muitos, né? experiência, O né? Fischer estava olhando no livro dele, Mico. Ele colocou na universidade a terapia neural de Bern, na Suíça. Olha que tudo, né, cara? É incrível. Isso. E uma coisa que eu admiro no Fernando Córdova, né, que a gente está junto na equipe, é que ele é um pesquisador. Então, agora, por causa do Covid, é uma época que a gente não está nem encontrando mais agulhas importadas, né? Uhum. E o Fernando, com as pesquisas dele, ele está ele está simplificando as técnicas com excelente resultado, usando agulhas de 4 centímetros e não mais aquelas longas. E ele mostra e prova nas pesquisas, através de tomografia, ultrassom, que chega naquele gânglio profundo. Olha, isso para nós é extraordinário. Né? Eu Não assisti só a aula pelas do Córdoba, maravilhoso. Sim, não só para simplificar uma técnica, para facilitar com que os alunos cheguem a ter um resultado chegando próximo àquele gânglio profundo, mas assim, ele prova mesmo que aquilo dá resultado, que ele mostra isso em pesquisas. Então, eu tiro meu chapéu para o Fernando Córdova, porque além de tudo é um pesquisador, e fora a amorosidade. Então, ele tem encantado as pessoas do mundo inteiro. Tanto é que nesse curso tem gente de fora do Brasil fazendo o curso. Que Olha que coisa boa, a legal! Rosa! Nossa, a senhora está impossível. Vem cá, quem é que dá esse curso? Então, eu sei que você e o Luiz Fernando são parceiros, mas tem mais gente também. Sim! Agora, Pode dar spoiler do curso, não? sim, o Andrés Peralta também faz parte Olha dessa isso, que parte legal. teórica.
Que Isso. A maravilha. Sandra Nogueira, que fala muito de detox. Olha Doutor que tudo. Guilherme, ele é neurocirurgião, também faz parte dessas aulas, né? E temos aí o Carlos Braghini, que fala muito sobre a matriz extracelular. Ele é autor de livros também. Ele faz parte também dessas nossas aulas teóricas. Então, realmente está riquíssimo. Que barato, querida. É, a Poxa, gente está. essas aulas, então, por exemplo, quem quiser fazer a formação em terapia neural, médico ou dentista, não é isso? Pode entrar ainda, não é isso? Pode, Ok, pode, que pode entrar maravilha. sim. Que as aulas estão sendo todas gravadas. E assim, mesmo pessoas para reciclar, porque a importância de reciclar e reciclar com um professor diferente, melhor ainda. É, faz Porque diferença, né? você. Eu assisti o Luiz Fernando e é engraçado porque até o tom da voz dele é uma coisa pausada, amorosa, arredondada. Ele tem uma forma amorosa, né? De atender, de ensinar. É uma pessoa muito querida mesmo. Eu gostei muito. Olha, Sim, então, a Aline está perguntando: fisioterapeuta não pode? Não nesse, porque tem outros cursos também que estão entrando fisioterapeutas em terapia neural. Tem outros sim, profissionais dando, inclusive tem o Oséias dando curso, Joel dando curso para fisioterapeutas, né? O Daimico não. O Daimico, a gente. Porque assim, o que, que as pessoas falam sobre essa coisa de por que, que vocês não abrem, fecham? Isso não é uma questão. Olha, se cada pessoa der conta da sua área, vê se você concorda comigo, Emico. Eu aprendi, eu me sim, lembro que um médico aqui do Rio de Janeiro virou e falou assim: Rosa, se cada um ficasse na sua área, trabalhando com os seus, é, é, vamos dizer, colegas, né, de odonto, né, dentistas dando aula para dentistas, médicos dando aula para médicos, seria mais fácil. Isso eu ouvi de um médico aqui no Rio. Seria mais fácil dos conselhos receberem rapidamente a terapia neural como uma especialidade médica. Uma especialidade. Médico, quer dizer, de saúde. Mas, quando você começa a abrir o leque para muitas áreas, fica mais difícil, não é tão simples. Então, eu acho que é muito. Você sempre foi muito fiel a isso. Você dá aula para médicos e dentistas, é o que você. É a tua área de atuação. É você sim, e o Luiz Fernando, que é um médico, né? E sim, tem sim, fisioterapeutas maravilhosos dando aula de terapia neural, e tem o Joel, que também está dando aula para fisioterapeutas. Então, tem para todo mundo, tem como aprender com todo mundo. E a gente pode sim, escolher, né? Onde você se sente mais à vontade para trabalhar, não é? Eu, sim, eu, eu acho sim. que isso é muito simples, não tem, né? É como o pessoal vira e fala: o IBTN não vai coibir o pessoal fazendo coisa sem ética. Um exemplo, tá? Que me cobram, o pessoal pergunta: você não vai falar, não vai acontecer? Não, a gente não é órgão fiscalizador de nada. As pessoas têm que ter ética, independente de qualquer coisa, né? Façam a sua terapia neural com ética, façam seus cursos com ética. Aprenda, né? Isso você não muda na pessoa, eu acho. Você pode dizer Sim. aqui abertamente: tenham ética, por favor, ao tocar o corpo do outro, ao atender o próximo, né? Atender o paciente que te vem, ou o próprio aluno, né? A gente tem os nossos professores, o Andrés, queridíssimo, o Luiz Fernando, com um profundo respeito. Então, assim, não adianta a gente, como é que eu posso te falar? Sair falando isso, aquilo, não tem. Cada pessoa que tem sua consciência sabe que tem que ser respeitosa, tem que ser respeitoso, tem que ser uma pessoa que tem a ética, só isso. A ética é fundamental em tudo na vida, né, Emico? Exatamente, a gente tem que respeitar mesmo a nossa área, até o limite que a gente vai, né? Os veterinários também, os médicos, os dentistas, os físios, né? Cada um na sua área. Eu acho que você falou tudo, né? Não é, querida? Eu acho. A Sim, gente vai, a gente vai ficando mais tranquilo, porque você vê, ó, eu me lembro quando, logo que eu comecei a fazer, que você falava muito para mim assim, atenção, porque a gente tem uma área para trabalhar
maravilhosa. Sim. E A gente olha acessa. só, Rosa, você sabia que a maioria dos gânglios profundos do nosso corpo está tudo localizado daqui para cima? É a área que o dentista atua. E os médicos mais ainda. Tá tudo nessa parte cervical, no pescoço, na Maravilha, região pois é. submandibular. Então, é o que você fala em todas as lives. O dentista tem a faca e o queijo na mão, porque ele trabalha com essa área, Não né? é? A gente acessa o corpo inteiro. Isso era uma coisa que eu ouvia Isso, muito. Então, quando você, por exemplo, você drena um corpo inteiro de um paciente com gânglios. A drenagem de cérebro eu aprendi na a palestra do Giorgio falando sobre doenças degenerativas e terapia neural. Você viu que os italianos arrebentaram, né, também. Um falando sobre eu doenças vi. degenerativas e o outro falando sobre câncer. Dois temas assim Sim, simplérrimos, né? Quer dizer, claro que não. Tiveram uma coragem incrível de relacionar a terapia neural com esses temas. E eu aprendi que essa região de ângulo de mandíbula aqui é a região de drenagem do cérebro. Interessante isso, né? Do cérebro. sim, E a gente, nossa, como a gente acessa coisas incríveis em cabeça e pescoço, né? Eu, sim, sinceramente, não faço a mínima questão de atender fora disso e estou muito sim, feliz atendendo cabeça e pescoço. E acho que já é bastante difícil, mesmo para gente que sabe mais até do que alguns profissionais médicos, eu acho que nós estamos na nossa seara, né? E a gente tem que estudar sim. muito, porque é difícil, não é simples, né, querida? Sim. Rosa, eu acho que já está acabando o É tempo. Que verdade. pena. Você viu como voou? Voa, Você né, viu como querida? uma É hora verdade. passou rapidinho? Simone atrasada, tudo bem, não tem problema. Já passaram várias pessoas aqui e deram um alô para a gente. Agradecer a professora Emiko Shida, que veio falar sobre as impressões dela e sobre a terapia neural no país, que eu acho que é o que eu queria ouvir dela. Sempre é muito legal te ouvir. Agradecer as pessoas que estavam aqui conosco, as pessoas que passaram por aqui e as pessoas que vão assistir ainda. Eu sou muito grata à sua presença, professora Emiko, e espero te encontrar muito em breve. Eu devo passar em São Paulo algum dia desse aí. Vamos ver se coincide com algum dos teus cursos para eu ir aí te dar um abraço. Eu sou muito grata a Isso. você, tá, querida? Muito grata Sim. mesmo. Rosa, Espero eu que a gente também. Eu possa fazer. gostaria. Sim. E queria agradecer você, convite feito pela presidente do IBTN, uma sumidade. Muito obrigada. E agradecer pelo congresso que você acabou de fazer e que foi o maior sucesso, tá? E a nossa a mesa redonda que você organizou com os líderes de cada curso de formação que tem aqui no Brasil e que, por coincidência ou não, são todas mulheres. Você percebeu, Rosa? Olha a força feminina Não é? chegando e com Nesse mundo de força meninos, né? total. Nesse mundo de meninos, as Pois mulheres estão é. mandando, hein? Olha isso. Então, porque de um modo geral a terapia neural no mundo inteiro, a maioria eram professores homens. E aqui no Brasil, a força da mulher na terapia neural está se alavancando e vai alavancar muito mais. Você É vai ver, Rosa. verdade. E você também está nesse caminho. Olha, eu tenho o maior orgulho de você ser. Quem não conhece a Emiko pessoalmente tem que ver. Ela é uma mulher pequenininha, miudinha, magrinha, mas é uma super cabeça. E eu sou muito grata pela sua coragem, pela sua valentia, porque realmente é um mundo muito difícil, né? A gente tá aí à frente do IBTN. Somos duas mulheres, eu e Kelly. Eram duas meninas também, a Lucia e a Maura. E é isso aí, estamos de igual para igual, felizes e Sim, contentes, sim. Tá né? bom. Muito Ó, obrigada para você e a todos aqui presentes. Muito obrigada, querida. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.